ela se deu tão somente em razão de que o projeto desenvolvido sofreu percalços e o fato de o São Paulo não ter obtido os resultados desejados com as desclassificações acontecidas no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, e mais, a situação difícil em que nos encontramos no Campeonato Brasileiro, o único torneio que estamos disputando, acabou nos obrigando a uma decisão seguida de profunda reflexão, que se desenvolveu ao longo dos últimos 10 dias, no sentido de que essa trajetória descendente precisaria ser interrompida. E o foi de uma forma absolutamente serena e respeitosa com ele, inclusive com a segurança de estar, de uma certa forma, protegendo uma figura histórica da tradição do São Paulo, um dos seus maiores ídolos, e que, infelizmente, em razão de um novo momento e de um novo trabalho, vinha sendo objeto de desgastes e de até considerações desairosas que a figura dele, histórica no São Paulo, de homem vitorioso, não merecia e com ela não se compatibiliza. Por essa razão é que ocorreu a deliberação que tomamos e ela, enfim, certamente causou, de uma certa forma, alguma comoção, causou contrariedade a alguns, mas causou também compreensão a muitos. E isso eu posso asseverar diante de tantas manifestações que tive conhecimento, que recebi e que acabei sabendo pelos nossos meios de contato. Isto posto, eu me coloco à disposição dos senhores para responder as indagações que desejarem. Presidente, boa noite. Boa noite. Eu queria saber qual é a parcela de responsabilidade que a diretoria tem no fracasso do Rogério. E o São Paulo terá que pagar a multa rescisória estabelecida em contrato, e já que a diferença não era grande do aproveitamento do Rogério para o que está estabelecido em contrato, para que o São Paulo não pagasse essa multa, por que vocês não esperaram? A diretoria não tem nenhuma responsabilidade direta, se é que eu entendi a sua pergunta ou a intenção dela. A diretoria, que teve a coragem de contratá-lo, sendo uma figura ainda desconhecida e novata, no tema específico, direção técnica, a diretoria que confiou no trabalho, a diretoria que deu a ele todas as condições, todas e um pouco mais as condições de realizá-lo, e isso é inegável. A diretoria acabou concluindo, sem esse tipo de detalhamento, o quanto de alcance, de meta, de performance ou qualquer coisa assim, acabou entendendo que uma trajetória descendente, uma trajetória desairosa para a história dele e para a história do São Paulo, deveria merecer um enfrentamento. E entre agir ou omitir, nós preferimos agir. E o fizemos de uma forma absolutamente serena e segura. Com relação à multa, é tema de âmbito interno da nossa economia interna e que será tratada com todas as análises e decorrências que existem da forma mais correta possível. São Paulo cumprirá
arrisca efetivamente tudo, mas isso ainda depende de análise de estudos que estão sendo feitos e que serão ajustados com ele. Ele esteve aqui hoje, não sei se vocês sabem, eu não estive pessoalmente com ele, mas sei que ele esteve aqui hoje. E o relacionamento nosso com ele certamente não será interrompido, as portas do São Paulo não estarão fechadas para ele, até porque isso seria impossível acontecer. O São Paulo e o Rogério se fundem num único propósito, de amor pelo clube. Leco, boa noite. Boa noite, Eduardo. Como será uma entrevista pequena e faz tempo que você não fala com a gente, eu farei a pergunta de 2 assuntos. De que forma você recebe, rebate até, muitas insinuações de que você usou o Rogério politicamente para ser o treinador do São Paulo e tentar com ele como treinador ganhar a eleição? E uma segunda, por favor, por que o Michael Beale saiu na sexta-feira de uma forma estranha, às vésperas do jogo, e se você tinha problemas de relacionamento com os 2 auxiliares do Rogério? A primeira questão que você colocou é de que eu teria me valido da condição da contratação dele, enfim, da imagem dele para um proveito político. Isso não só não corresponde à verdade, porque em nenhum momento sequer isso me passou pela cabeça. Ele sabe bem disso, e quem esteve junto nas tratativas da contratação dele, que não foram também poucas nem pequenas, sabem que em nenhum momento isso aconteceu. Até porque eu, na verdade, não precisava disso para justificar a minha candidatura à reeleição, porque já tinha um histórico, já tinha um trabalho feito, e asseguro a você que não tem absolutamente nenhum cunho eleitoral. Analisar isso dessa forma, essa questão, me parece assim um raciocínio raso, além dele não ser correto. A segunda, Michael Beale. Ele surpreendeu a todos, inclusive ao Rogério. Não era uma coisa que nós imaginássemos, e que eu tenho na conta de frustração pelo não conseguir, por não ter alcançado um resultado mínimo que fosse satisfatório para um projeto que eles tão entusiasticamente abraçaram. Vivemos aquele momento importante da pré-temporada na Florida Cup. Vivemos ali a ilusória sensação de que aquela conquista tivesse assim projetado um caminho totalmente vitorioso, e as dificuldades acabaram sendo enfrentadas, acabou sendo muito frustrante para ele. E aí entram outras condições, como a inadaptação da mulher, a inadaptação dos filhos, não falar a língua, e isso e aquilo, surpreendeu a nós. Eu nenhum. Leco, eu queria que você falasse sobre a situação da conversa com o Dorival Júnior. Que estágio que está, quanto vocês já falaram, é possível mesmo que ele seja o novo técnico de São Paulo? Falado já foi, mas ainda não tem nada conclusivo. Houve uma manifestação recíproca de interesse, e é um processo que não se resolve assim no estalar de dedos. É uma coisa que exige assim, enfim, reflexões diante de posicionamentos. Falado já foi, isso é inegável, mas nós não temos ainda nada concluído a respeito, coisa que nós esperamos fazer, se não com ele ou com outro, porque outras possibilidades existem, num futuro próximo, nesses próximos dias. Leco, 2 rápidas ainda sobre o Dorival. Por que o perfil do Dorival Júnior foi o primeiro a ser buscado? E a segunda, sobre o Rogério Ceni. Era sabido que o Rogério não tinha ainda uma experiência como técnico e que levaria um pouco de tempo para ele se acostumasse com o cargo. 7 meses, não foi muito pouco tempo da direção para passar para o Rogério, para essa adaptação ao futebol como técnico? Eu vou responder de trás para diante. Certamente muito pouco. Certamente muito pouco, mas isso por si só não se mede pelo tempo. Se mede por tudo o que está
acontecendo dentro desse momento, nesse processo, nessa trajetória. Não é uma coisa assim que você... Há pouco tempo, então, 2 anos, aconteça o que acontecer. Não pode ser dessa forma. Tem que ser de uma forma assim, em que os resultados se produzam, as perspectivas se façam, a torcida se satisfaça e o São Paulo, enfim, não passe por situações de impossibilidade de se ajustar nos torneios em que participa ou de estar numa situação assim minimamente favorável. Essa é a razão. A outra hipótese, por que o Dorival Júnior? Porque se trata de um treinador competente, de reconhecida seriedade, as referências que nós temos é essa. Qualificado, certamente, para treinar uma equipe como o São Paulo, assim como já foi quando treinou o Santos, e o fez de forma vitoriosa, quando treinou outros grandes clubes do futebol brasileiro. Presidente Leco, na semana passada o diretor Vinícius Pinotti esteve aqui e, além de ter assegurado a permanência do Rogério Ceni, ele diz que a situação do São Paulo é circunstancial, a situação de caso viesse a estar na zona do rebaixamento. Essa semana o São Paulo está na zona do rebaixamento. A segunda divisão, a Série B, assusta a diretoria do São Paulo? É uma realidade? O time vai lutar contra a Série B? Ou a diretoria segue pensando que é apenas circunstancial? A diretoria segue pensando que é apenas circunstancial, sem, no entanto, ter a irresponsabilidade de ignorar que é uma perspectiva que já alcançou outros grandes clubes brasileiros e que pode nos alcançar. Até hoje isso não aconteceu conosco e nós esperamos que não aconteça. E o nosso trabalho é todo ele para evitar. Acho que a possibilidade de recuperação existe efetivamente. Então, o fato de o Vinícius ter aqui sentado, prestigiado a presença do treinador, nada mais faz do que ser coerente com uma atitude que um clube deve ter em relação a um profissional seu. A dinâmica dos acontecimentos acabaram nos conduzindo a uma conclusão que recomendou a saída, mas naquele momento não era possível dizer outra coisa, porque, na verdade, o que nós fizemos foi prestigiar até o último momento. Presidente, boa noite. O senhor já disse aqui, disse também semana passada, o apoio que o Rogério Ceni tinha, o Vinícius Pinotti também disse isso. Aí, poucos dias depois, ele acaba sendo demitido. Perante o elenco, comissão técnica ainda ficou por aqui, o senhor não fica preocupado da diretoria perder a confiança do elenco, até perder a credibilidade diante dos acontecimentos dos últimos dias? Eu acredito que não, por uma simples razão de que a avaliação do elenco em relação ao trabalho da diretoria não se limita a esse fato de nós termos dito que nós estamos assim apoiando e, de repente, o treinador é desligado. Mas sim em função de toda uma atitude, de todo um trabalho, de toda uma conduta. Por isso, eu quero crer que não haja esse reflexo ou esse sentimento por parte do elenco. Eles sabem com quem estão lidando, eles sabem quem são os diretores do São Paulo. Muito obrigado, presidente. Agradeço a todos, peço compreensão. Priorizamos os veículos que estavam ao vivo para, assim, usar o tempo disponível. Boa noite, que obrigado. tínhamos nessa noite. Muito obrigado, boa noite, até amanhã.